Se esse vídeo chegou até você, é porque o universo quer que você escute um pouquinho. Atualmente eu tenho 36, eu vou fazer 37 esse ano ainda. E assim, aos 20 anos a gente fica desesperado mesmo. A gente acha que precisa resolver toda a nossa vida antes dos 30. Só que pensa comigo, vamos lá, dos 20 aos 30 são 10 anos, né? E você quer resolver toda a sua vida dentro desses 10 anos. E dentro desses 10 anos, provavelmente você ainda está terminando de fazer sua faculdade, terminando de estudar, entrando no mercado de trabalho. E ainda assim, você quer resolver toda a sua vida em 10 anos. E aí, depois dos 30, vamos dizer, sei lá, dos 30 aos 50, são 20 anos. Você vai fazer o que em 20 anos? Se você já resolveu a sua vida inteira antes dos 30? Você vai fazer o quê? Você vai ficar só vegetando, existindo? É como se você não tivesse mais desejos, não tivesse mais ambições, não tivesse mais vontade de fazer as coisas. E eu percebi que é só uma cobrança louca mesmo que a gente tem interna, porque não faz o menor sentido a gente achar que toda a nossa vida vai ser resolvida em 10 anos. Não faz o menor sentido, nem matematicamente isso faz sentido. Então vamos lá. Deixa eu falar para vocês que a minha primeira viagem internacional, ela só aconteceu depois dos 30 anos. A minha primeira viagem internacional não veio aos 20, veio depois dos 30. Eu tinha 33, mais ou menos. Eu tinha 33 anos quando eu consegui fazer a minha primeira viagem internacional. Eu fui para a África do Sul e foi a coisa mais incrível que vivi na minha vida, porque eu fui sozinha e eu fui fazer uma coisa incrível também que eu só consegui fazer depois dos 30 anos, que foi fazer o intercâmbio. Então, assim, só depois dos 30 eu fiz a minha primeira viagem internacional e só depois dos 30 que eu consegui fazer o meu intercâmbio de inglês. Foram as duas coisas, no mesmo bolo, assim. As duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu desejava muito, só que assim, a nossa vida não era uma vida difícil, a gente vivia razoavelmente bem, só que não estava dentro da nossa realidade fazer intercâmbio, viajar para outro país e estudar em outro país. Não era nossa realidade. E eu só consegui realizar depois dos 30 anos. Por quê? Porque justamente nos 20 a gente está batalhando para conseguir uma estabilidade mínima possível financeira para conseguir começar a realizar os nossos sonhos. Ah, eu tinha determinadas cobranças? Tinha, porque alguns amigos meus já tinham viajado para fora do Brasil e eu ainda não tinha viajado ainda, mas a minha realidade era completamente diferente desses meus amigos. E assim, eu acho que o fato de eu ter feito a minha primeira viagem internacional e o meu intercâmbio depois dos 30 foi assim, maravilhoso. Primeiro que você fica muito mais livre, né? Você fica muito mais livre, principalmente financeiramente falando. E aí eu tô falando da minha realidade. Então, assim, eu vivi de tudo nesse intercâmbio. Eu fiz todos os passeios, ia para restaurantes, saía com os amigos. Foi assim, maravilhoso. Fora que depois dos 30 a gente não tem tantas experiências como essa, tipo, de estar em sala de aula, de fazer novas amizades. Isso não é uma coisa tão corriqueira, isso não é uma coisa que acontece com muita frequência na nossa vida depois que a gente faz 30 anos. E fazer o intercâmbio nesse momento foi maravilhoso, porque eu estava vivendo esse período, né, em que a gente não faz tanta amizade e não tá tão presente assim, né, na vida das pessoas, porque a gente está trabalhando, a gente está correndo e a gente está querendo fazer a nossa vida acontecer, então a gente não para e respira. Eu fiz amizades novas que eu tenho até hoje, que eu falo com as pessoas. Eu saía com eles. Eu conheci muita cultura nova. Eu tive contato com muita gente de todo lugar do mundo e isso foi incrível.
E fora a experiência de estar em sala de aula, que eu já tinha esquecido como era, e foi maravilhoso. E aí eu posso contar para vocês um pouquinho como foi o intercâmbio em outro vídeo. E aí, gente, isso já entra para minha terceira coisa que aconteceu comigo só depois dos 30. Tem até vídeo aqui no canal que eu falo sobre ter entrado para a federal só depois dos 30. Eu já tenho uma formação, eu me formei ali quando eu estava nos meus 20 anos. É uma coisa que acontece muito, tá? Quando você toma uma decisão muito, muito nova do que você vai fazer pro resto da vida, muito provavelmente em algum momento desse seu resto da vida você vai conhecer coisas novas, você vai ter contato com outras realidades e provavelmente você vai ter o desejo de mudar de carreira, né? Existe essa possibilidade, tá bom, minha gente? E foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ter esse desejo de mudar de carreira depois dos 30. E a minha primeira graduação eu não fiz federal, eu fiz uma universidade particular. Foi com ProUni, com bolsa, mas não foi federal. Porque eu não passei. Depois de ter feito vestibular quando eu era nova e não ter conseguido. E só ter conseguido passar agora, sabe? Ano passado foi o meu primeiro ano. Foi o meu primeiro semestre na faculdade. Depois de 30 anos, eu entrei na faculdade com 35. Eu consegui entrar na federal com 35 anos. É o que eu falo para vocês. A vida não para. A vida continua. Você continua tendo desejos, você continua tendo anseios, você continua se interessando por novas coisas. E assim, se você esperar que o que você decidiu fazer com 18 anos nunca mais vai mudar pro resto da sua vida. Não tô dizendo que tem que mudar, mas, gente, a probabilidade de mudança é real, tá? É real. Outra coisa que também só aconteceu comigo depois dos 30 foi a minha casa. Eu só consegui sair da casa dos meus pais e ir morar sozinha depois dos 30 anos. Eu sei que é muito normalizado nas redes sociais. Morando aqui no YouTube principalmente. Morando sozinha aos 20 anos, morando sozinha aos 23 anos, minha casa aos 18 anos. Gente, acontece, pode ter pessoas que isso vai acontecer, mas não é uma coisa normal. Não é uma coisa tipo assim, é super normal uma menina de 20 anos comprar uma casa. É super normal um cara de 18 anos ter uma mansão. Isso não é normal, tá? Isso não é uma coisa corriqueira para você estar desesperada. Ai, meu Deus, eu tenho 26, eu tenho 25 e ainda não tenho casa. Gente, por favor, vamos acordar para a realidade do país que a gente vive, tá? Essas coisas acontecem muito na internet, mas na realidade a gente tem que batalhar muito para conquistar as coisas. Eu só consegui ter minha casa própria depois dos 30 anos. Foi em 2024. A minha realidade me permitiu viver com os meus pais até quando eu quisesse. E assim, gente, vamos combinar. Se você tem uma boa relação com seus pais, se financeiramente você consegue ficar na casa dos seus pais, fique, tá? Fique. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você se organizar financeiramente primeiro, para depois sair da casa dos seus pais. Eu entendo pessoas que passam por questões familiares, que precisam sair daquele ambiente. Pessoas que não se dão bem com os pais, que têm ali uma questão de toxicidade, pessoas que financeiramente não podem mais ficar na casa dos pais e que precisam sair. Enfim, pessoas que passam por situações difíceis. Eu sei que precisa. Mas se você não passa por nada disso, se você tem uma relação boa com seus pais, se você vive tranquilamente com seus pais, não saia de casa para morar sozinha, porque todo mundo da internet está morando sozinha com 20 anos e eu também quero. Porque a vida não é fácil. Morar sozinha, pagar as próprias contas, não é fácil. Eu só fui morar sozinha depois dos 30 anos e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá? A gente
precisa parar de achar que todo mundo vai realizar tudo antes dos 30. Principalmente em casa e principalmente no Brasil, né? Você já viu quanto tá custando uma casa, um ovo? Eu sei que talvez vocês estejam esperando aí eu falar de filho e casamento, mas este não é o meu perfil. Essa não é a minha realidade. Eu não tenho desejo de ter filhos, eu não tenho desejo de casamento. Então eu acho que isso também influencia nas minhas realizações. Então, assim, gente, eu sei que você vai ficar desesperado. Eu sei que você vai buscar ansiosamente por realizar todas as coisas, porque é isso que a gente faz. A gente fica se cobrando. 27, 28 anos, a gente fica meio desesperado, achando que, nossa, tô atrasado, nossa, minha vida não vai pra frente. Mas assim, as suas realizações, elas não vão parar de acontecer, tá? Só vai parar de acontecer se você partir dessa para melhor. Enquanto você estiver vivo, você vai continuar realizando coisas. E isso é incrível. Incrível. Pensa aí você chegar. Eu tô com 36 agora. Pensa você chegar nos 36 anos e você olhar pra sua vida. Marasmo. Ai, não tem nada. Ai, eu quero fazer. Não tem nada. Sem um objetivo, sem um desejo, sem uma vontade. Sem novos interesses, sem novos hobbies. Pensa. Pensa que chatice. Deve ser. Mas é verdade, a gente não para, a gente nunca vai parar de ter desejos, de ter vontades, de ter anseios, de ter sonhos. A gente só vai parar de fazer isso quando a gente partir. Então, enquanto você estiver vivo, você vai continuar desejando realizar coisas. E isso é maravilhoso. Foque em você, obviamente, foque no seu trabalho, dinheiro, tá? Dinheiro. Ai, mas dinheiro, amiga. A gente vai falar um pouquinho de dinheiro depois. Mas assim, dinheiro é importante. A gente vive num mundo que esse mundo gira em função do dinheiro. Então, sem dinheiro você não vai conseguir fazer muita coisa. E assim, vai viver, tá? Porque os 30 anos não mudou nada. Sinceramente, é sério, gente. Eu tô falando muito sério. Não mudou nada. Nada. Tipo, minha aparência, eu não vejo tanta diferença assim em mim. A, a, a forma como eu me enxergo, eu também não vejo tanta diferença assim. Tipo, sério, assim, obviamente, maturidade, enfim, essas coisas assim que a gente aprende com o passar dos anos. Mas eu falo de desejos, de vontade, de crescimento, de interesses, assim, não mudou nada, eu continuo agindo e vivendo do mesmo jeito. Já tô divagando demais. Vou voltar, né, gente, a gravar mais coisas, porque assim, eu comecei a gravar lá no início do ano passado, quando eu queria mostrar o meu dia a dia, a minha vida na faculdade, na minha casa e tudo mais. Só que trabalhar, estudar, cuidar de casa não é muito fácil, né? Não é muito fácil. Não é difícil, mas também não é muito fácil. E aí eu acabei dando prioridade a outra rede lá, fazer a outra rede crescer, mas eu vou voltar pro YouTube porque eu gosto de falar e eu falo muito, então eu acho que aqui é o lugar onde eu vou parar para falar bastante, tá bom? Então, se você quiser, você pode começar a me seguir, curtir esse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conhece, tá? Tchau, tchau.